Você que está debutando aqui no Overtime com a gente. É sempre legal ter uma cara nova, um rosto diferente com a gente aqui. Como é que você tá? Tudo certinho? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Carbone. Boa noite, Betinho, Lucas. Cara, muito feliz por esse convite e poder estar passando um pouco dessa experiência aí da SWS Game no cenário. Muito feliz mesmo pelo convite. Muito legal, muito legal. A gente que agradece aqui a sua participação. Vou começar passando a bola já para os meus queridos Lucas Expressigo e Betinho. É, por favor, sintam-se à vontade aí em malhar a ferro frio, nosso querido convidado. Claro que é brincadeira, a gente está aqui só para bater um papo descontraído mesmo. Betinho e o Golfo, fiquem à vontade. Então, vou tomar as rédeas aqui, né? Aí depois o Golfinho pode ir com o que ele quiser. Mas antes eu acho que é legal pra quem tá aqui, às vezes não conhece a gente, né? Mas não conhece o Zé também. Então, Zé, eu queria que você falasse um pouco pro pessoal que tá assistindo, como é que foi sua introdução aí, o porquê você entrou nesse cenário maluco, mas que a gente ama tanto. Como é que foi esses primeiros passos no CS? Cara, é meio longo, mas acho que temos um pouquinho de tempo aí, né? Vou tentar Temos. resumir bastante aí. Cara, eu sempre fui um amante de CSGO, sempre joguei, gosto bastante, não só de CSGO, né, mas de outros jogos também. E o ano passado eu estava em São Paulo, tirando meu visto americano, e eu acabei ficando na casa de um amigo que é jogador do Corinthians até e tal. Vi que o Lucas está com a camiseta do Corinthians, inclusive, né? Hoje ele não é mais, Lucas, enfim. E quando eu estava lá, inclusive, estava um outro amigo nosso, que é o Rig, que hoje ele é coach do Santos. E o Rigo já jogava com ele algumas vezes e tal, e ele é aqui da nossa cidade, aqui de Cascavel, aqui no Paraná. E perguntei para ele, falei, Rig, e aí, cara, como é que tá o cenário? Muita novidade, muita coisa acontecendo. Cara, e ele falou para mim, Zé, tá do mesmo jeito, cara, tá faltando equipes novas, novas organizações, enfim, tá faltando investir nos meninos aí. E, enfim, começou a me pescar, né, cara? Ele sabia que eu já tinha uma certa vontade, né, cara? Eu falei, pô, interessante, cara, interessante. Isso eu acho que era o quê? Junho, julho do ano passado. Enfim, conversei com ele a respeito de algumas coisas que eu tinha dúvidas, questão de valores, enfim, né? Coisas que, querendo ou não, se você não tá no meio, você não sabe, né? Sim, sim. Como funciona, né? E, enfim, vim embora, voltei para Cascavel e conversei com dois amigos, né, que são hoje aí meus dois amigos investidores aqui junto com na SWS Game, que é o Gentil e o Juliano, e falei, galera, acho que tá na hora da gente entrar, né, eles são amantes igual eu, do game em si, né, falei, galera, acho que tá na hora da gente entrar, isso acho que era em setembro, se eu não me engano, e fiz um projeto bem legal, falei, ó, pra gente iniciar os trabalhos, primeiro a gente tem que estar preparado juridicamente, né, então a gente sabe, né, cara, que esse meio de esportes, querendo ou não, meio um pouco fechado, né, cara? Então, no nosso início foi bem complicado, porque antes de iniciar a contratação de jogadores, a gente queria, querendo ou não, estar com o estatuto da SWS Game pronto, a gente queria estar com um contrato pronto, né, cara? Então, acho que isso foi aquilo que levou mais tempo, né? Então, se a gente começou o trabalho em setembro, demorou aí setembro, outubro, novembro e dezembro, para, querendo ou não, a gente finalizar tudo isso, finalizar os contratos, e daí sim, em janeiro, dar o pontapé inicial. É isso, é isso. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui. Como é que era a sua relação no CS antes disso? Jogava bastante com o pessoal assim, você já contou um pouquinho como é que começou, né? Mas você antes, você já se imaginou chegando num ponto desse? Cara, assim, Carbone, eu particularmente sou empresário aqui de Cascavel e querendo ou não, você sempre procura um segundo ramo, né? Sim. E eu sempre falo, né, cara, eu sempre queria fazer algo que eu gostasse, né? Então, quando a ideia de montar esse WS Game, na verdade, era para estar iniciando um projeto, só que aquele projeto que não é um trabalho, né? Querendo ou não, hoje a SWS Game praticamente me ocupa o mesmo tempo que a minha outra empresa. Mas, sabe, é diferente, né, cara? É alguma coisa que você gosta, que te dá Sim. prazer, você gosta de estar nesse meio, né? Se você falar para mim, Zé, você se imaginava? Não, cara, eu não me imaginava. Eu comecei a me imaginar o ano passado, quando eu comecei a conversar e quando começou a surgir essa ideia de poder estar entrando aí com uma line de CSGO. Legal, legal. Golfinho. Ou Beto, pode ir, perdão. Não, Golfo, você tem alguma aí, Golfo? Não, pode mandar primeiro. Não, já juntar aí o útil ao agradável, né? Você falou que você já gostava muito do jogo e tal. E isso é até uma coisa que, em teoria, a gente ia falar depois, mas já que se deu a brecha,
Zé, a gente que trabalha com o cenário, a gente acaba conhecendo algumas pessoas, e eu conheço algumas pessoas que já passaram pela sua organização e que conhecem você, e todas elas, e até mesmo quando a gente trocou uma ideia já na DM sobre quando vocês passaram uma Master, sempre falaram que você foi um cara muito apaixonado, e que isso é uma coisa que faz falta, né? Poucos donos de organização são tão apaixonados como você. E você acha que por você já gostar do jogo antes de entrar, não só tratar como um negócio, mas que aparentemente é uma coisa muito prazerosa para você, você acha que você, por isso, tem essa paixão a mais que, como alguns falaram, falta às vezes no cenário? Com certeza, né, cara? Eu acho que quando você coloca o amor antes do negócio em si, eu acho que é sempre importante, né? Como eu falei, eu amo o CSGO e simplesmente a SWS Game não é só mais uma empresa para mim, entende? É uma paixão, cara, é um hobby, é uma coisa que eu amo, sabe? A gente sabe como é difícil, sabe? O investimento no CSGO, querendo ou não, a gente não vou ser aqui e mentir, Zé, você já tá tendo retorno? Não, cara, negativo. E organização com ano de cenário, falar que já teve retorno, cara, então vocês me ensinem a fórmula mágica aqui, porque até agora eu não descobri, né? Então eu sempre falo, né, cara, hoje é amor, mas a gente leva também com muito cuidado, né? Então, toda organização, toda empresa, querendo ou não, ela tem que gerar lucros, né? Mas eu sempre falo, cara, a SWS Game para mim se tornou assim um hobby, sabe? E eu não esperava que alcançasse uma dimensão tão grande, assim, sabe? Então eu fico muito feliz pelo alcance que a gente já está tendo. Deixa eu complementar a pergunta do... Não, então o Golfo vai falar pela primeira vez, por favor, faça Não, isso. se você vai complementar, por favor, Não, eu queria continue. saber, o Zé já teve, você tem outra empresa, né, Zé, que você falou pra gente. Eu queria saber se você sente uma diferença na questão administrativa da coisa com aquilo que envolve paixão. Como é que você, como empresário, sabe, aprende a separar as coisas e não se deixar agir por instinto, de forma passional e acabar desandando as coisas de uma forma que você não espera? Cara, Carbone, é uma boa pergunta, entendeu? É até difícil responder. Eu sou uma pessoa que eu coloco muito a paixão nas coisas, sabe, cara? Eu me envolvo muito, né? Uhum. Muitas vezes eu falo, né, o papel do CEO, eu também como CEO da SWS Game, às vezes lá como gerente de vendas da Rede Oeste, querendo ou não, gerente administrativo. Cara, se lidar com pessoas diariamente, né? Então, enfim, é complicado, cara. Eu sempre falo, tento ser o mais transparente possível, acima de tudo, são sempre negócios, mas, Sim. cara, eu falo, uma empresa é uma, a SWS Game é outra. Aqui, querendo ou não, lá eu lido com pessoas com mais idade, pessoas, querendo ou não, pais de família. Aqui não, cara, aqui eu lido a maioria das vezes com jovens sonhadores, que sonham aí um dia chegar mais longe. Então, o tratamento tem que ser diferente, sabe? A abordagem tem que ser diferente. Porque, cara, muitas vezes se você fazer alguma coisa errada, querendo ou não, você pode estar minando, sabe, o sonho de alguém. Então, as abordagens têm que ser diferentes. Uma é uma empresa com foco totalmente diferente e outra é SWS Game com outro foco, entendeu? Então, acho que tem que saber diferenciar esse tipo de situação, Carbone. Com certeza. Vai lá, Golfo, perdão aí a intromissão. Não, eu gostaria de até abrir um espaço para eu contar uma experiência que eu vivi. Isso, com certeza, Carbone e Betinho não conhecem essa história, mas antes de entrar na Draft, né, trabalhava com um projeto meu que também era do mesmo ramo de mídia e tal, e a gente, uma época lá, especulou de a gente fazer uma parte de organização e fazer um time de CS, porque, enfim, a gente do ramo e gostava muito, e o cenário necessitava muito naquela época. Só que óbvio, a gente não tinha uma grana para começar esse investimento, então, tipo, a gente tinha muito, muito pouco recurso, e o que dava a gente tentava fazer pro pessoal meio que crescer no meio, né? E aí eu lembro que a gente conseguiu bons resultados até, e enfim, acabamos perdendo a line-up para uma outra organização, mas a ideia de apoiar o pessoal meio que do zero, assim, trouxe muita vontade para o pessoal, para eles crescerem profissionalmente. Muitos deles ainda jogam hoje em dia, né? Gostaria de saber do Zé um pouco sobre como que está funcionando a SWS nessa parte de staff, assim. Quem que vocês têm de parte de quadro de funcionários, assim, se vocês têm outros profissionais, né, além dos jogadores, além de coach,
profissionais assim que possam dar algum tipo de suporte, se vocês já pensam nisso, se vocês estão almejando para o futuro, como é que é essa parte? Cara, hoje a SWS Game tem quase... Estamos em 20 que trabalham de alguma forma ou outra na SWS Game. Se a gente contar entre as duas line-up, né, masculina e feminina, com coach, respectivamente, de cada line, e também os profissionais que estão aí. Eu tenho social media, nós temos designer, nós temos um profissional de planejamento que conversa com as empresas, narrador também próprio, inclusive eu também estou lá ajudando sempre nos comentários. Então eu falo, né, cara, a SWS Games, se a gente for olhar quando a gente iniciou, sabe, e olhar agora, 11, quase 12 meses depois, cara, foi um salto muito grande mesmo, e que eu não esperava, sabe, em curto prazo, querendo ou não, já tá dessa forma, sabe, Lucas? Então, querendo ou não, me surpreendeu um pouco. Mas hoje, olhando para trás e ver tudo que a gente, quando iniciou, tudo que passou para estar hoje aqui, cara, fez valer muito a pena, cara, vale muito a pena. Já que você... já que ele falou do início e tudo, eu acho que é legal também não só saber como foi, mas o caminho, assim, a gente sabe que a SWS, para quem acompanha mais de perto, viu que nos últimos meses foi um crescimento que não tinha tido antes, o que é natural, eu acho, né, até você achar uma line que se encaixa, né, que une tudo, mas eu queria saber no começo, assim, tirando toda a parte burocrática, quem sabe que é uma dor de cabeça, como foi lidar, talvez, às vezes, com o resultado ali, você começou a investir, aí você teve um resultado negativo, como que foi lidar com isso logo no começo da SWS? Cara, eu não ligo para isso não, Pedro, Betinho. Tanto faz. Cara, eu sempre falei o seguinte, lógico, eu odeio mais perder do que gosto de ganhar, eu sempre deixei isso muito claro, cara, mas, enfim, eu acho que isso não justifica muito a questão do investimento, cara. A ideia do investimento sempre foi a ter um resultado a longo prazo. Como eu falei, a gente nunca pensou em investir para ter um retorno agora, 1 ano, 6 meses, 2 anos que seja, entendeu? Acho que essa nunca foi a ideia. E também a ideia foi essa, cara, iniciar lá do zero, cara, lá da Liga Aberta, passando por todas as ligas. Então, em janeiro iniciamos os trabalhos, Liga Aberta. Já na primeira Liga Aberta, conseguimos passar para a Amadora, de fevereiro. Lá na Amadora de fevereiro, já passamos para Desafiante. Da Desafiante, já chegamos na Dell. Então, cara, eu posso dizer, então, que o nosso caminho foi de sucesso. Porque, querendo ou não, passamos liga por liga. Graças a Deus, não fomos rebaixados em nenhuma vez, né, da Dell. Se mantivemos lá, conseguimos disputar um relegation aí nesse meio de ano aí, né, do Season 3 da Clutch. Então, cara, se você me falar, Zé, o caminho foi fácil? Não foi fácil. Entendeu? Assim, falando para vocês agora, parece que é fácil, cara, mas não é. Entendeu? Você tá lidando com os jovens, cada um de uma personalidade diferente. Então, cara, no início a gente não tinha psicólogo, então, querendo ou não, o psicólogo da SWS Game era eu, enfim, que fazia um pouco esse papel. Então, assim, todo início é complicado, né, cara? Mas, pô, se você tem um sonho, cara, você tem que ir fundo nesse sonho, você tem que acreditar nesse sonho, porque se você não acreditar nos seus sonhos, quem vai acreditar para você, né, Betinho? Então, essa sempre foi a ideia, cara. Como é que... Frustração nunca... Não, pode concluir, José. Não, era isso mesmo. Tem alguma frustração? Não, cara. É lógico, a gente fica sempre triste quando acontece alguma derrota, né? Cara, isso faz parte de qualquer esporte. Com certeza. Deixa eu perguntar para vocês, como é que é em relação nesse início de trabalho, né? Como é que você arrebanha as pessoas para trabalhar junto com você e passar confiabilidade no seu projeto? Como é que você se reuniu com a sua staff ou até mesmo com os jogadores e apresentou a SWS e falou, não, ó, a gente é um projeto sério, a gente não está aqui para brincar. Como é que é esse primeiro contato e como é que as pessoas... há uma desconfiança das pessoas em forma geral no início de um projeto como esse? Com certeza, é uma coisa que a gente se deparou no início, talvez porque o cenário fez isso acontecer, né? As outras organizações que estavam aqui antes, não falo só da SWS Game, mas de outras também que iniciaram os trabalhos junto com a gente. Talvez eles fizeram algo de errado e culminou nisso, né, cara? Sempre dessa desconfiança. Quando a gente chegou, vocês melhores que eu vão saber, né? É problema de falta de pagamento de jogadores, prometem uma coisa e não cumprem, sabe? Cara, problemas assim que, na minha visão, são ridículos, né, cara? Pô, por que começar um negócio, entendeu? Se você não vai conseguir manter o mesmo, entendeu? Enfim, cara, prometeu uma coisa que você não vai cumprir.
o início é sempre difícil, então nós procuramos sempre ser bem transparentes, né, com quem trabalha aqui, com jogadores, staff, enfim, sempre transparentes. Então, desde o início, quem sempre chamava as conversas, conversava pessoalmente, explicava o projeto passo a passo, qual que era a ideia, aquilo que a gente almeja, né, Sim. o cenário em si, então sempre foi falado, entendeu? E o principal, cara, sempre honramos com a nossa palavra, Carbone, sempre, cara. Então, o que eu falar com você, a gente honra com a palavra, entendeu? Acertamos que você vai ganhar tanto, a gente vai te ajudar com isso e aquilo. Cara, é o que acontece. Então, como eu falo, no início era difícil, porque, pô, quem sabia quem era esse WS Game? 3 amigos aventureiros montando uma organização, entendeu? Nunca ninguém viu. É lógico, cara, que o pessoal fica com o pé atrás. Mas a partir do momento que você mostra, entrega o contrato, pede os dados certinho, conta bancária, fala, ó, amigão, eu preciso que você assine assim funciona dessa forma, explica, né, o teu projeto, explica como vai funcionar. A pessoa não tem como ela sonha junto com a gente também, ela também quer estar numa organização que dê um respaldo para ela, né? Então foi isso, cara. Eu acho que essa transparência de início. Então, todas essas pessoas que passaram por aqui, querendo ou não, já ajudaram para as próximas que entraram, né? Sim. E com certeza tem aquele feedback, falar, ó, o pessoal da SWS Game é sério, pode ir lá sem problema nenhum. Então, como eu falo, hoje já passamos essa parte de desconfiança, né, cara? Graças a Deus. Que bom. Eu vou fazer uma pergunta agora mais voltada ao lado financeiro, né? O lado monetário da coisa. Né? Digamos que existe um novo grupo de amigos, eles também querem investir. Quanto você diria que seria assim uma grana inicial, que seria o ideal para esse começo, para passar as primeiras ligas, para passar as primeiras divisões ali e chegar na Liga Del e tentar se manter assim? Qual que é o tamanho dessa conta? Cara, eu falo assim, a dica que eu dou assim, cara, você faz um planejamento inicial e você pode ter certeza que 12 meses depois esse planejamento, querendo ou não, ele vai triplicar de tamanho, cara. É a dica que eu dou, cara, porque fizemos um planejamento inicial no final do ano passado, e, cara, se você falar, Zé, esse planejamento está em pé ainda, foi aqueles valores que vocês traçaram, cara, Lucas, 3 vezes mais, cara, isso eu te garanto. 3 vezes mais hoje é a despesa com a SWS Game, cara. Eu não consigo te falar hoje valores exatos, cara, mas vou te falar o seguinte, se você quer ter sucesso, quer ter bons jogadores, querendo ou não, você precisa recompensar eles bem, entendeu? Precisa também rodear a SWS Game de pessoas boas em volta, sabe? Um bom social media, um bom manager, um bom designer, sabe? Então você tem que fazer que o teu produto, querendo ou não, a SWS Game é um produto, você tem que fazer que o teu produto vale a pena, entendeu? Que chame a atenção. Então, para isso, não tem fórmula mágica, cara, você tem que investir. Então é essa, cara, o planejamento foi um valor X, hoje é 3 vezes mais que esse valor. Qual o valor X, Zé? Cara, esse valor X é complicado falar hoje, cara, esse valor X é difícil. Mas aquele inicial lá? Ó, eu vou te falar que o nosso planejamento inicial era, digamos, 4 mil, 5 mil reais mês, um planejamento inicial. Então hoje o valor está bem mais alto. É até mais alto do que eu pensava por mês, inclusive. Betinho, por favor, dê prosseguimento aí, faça as honras. Não, você, como você falou, né? Você começou o projeto há não tanto tempo, né? Uma hora recente, nova, né? Digamos assim. Mas lá no começo, né? Nas primeiras lines, eu não vou lembrar de cabeça a primeira line, mas a primeira line que vem na minha memória é uma line que tinha jogador mais renomado não, mais conhecido no cenário, né? Como o Zan, tinha o Setzeira, aí tinha o Ninja, e os 2 House, se não me engano, né, o House e o Raulzinho. E era uma line que, para um time novo até, que era uma line que tinha jogadores. O Zan já ganhou várias coisas aqui no Brasil, já jogou o BGS presencialmente, o Setzeira também Queria saber como que foi esse contato inicial com você, com esses jogadores, assim, como você, sei lá, vamos supor, você cheguei no Setzeira para chamar ele para a CWS, apresentar o projeto. Como que você conheceu os jogadores iniciais, os primeiros jogadores que representaram a CWS no CS? Cara, como eu falei, né, o cabeça do nosso projeto inicial, aquela pessoa que a gente conhecia no cenário, sempre foi o Rig, né? Então, o Rig, querendo ou não, foi o contato inicial para apresentar os jogadores pra gente, entendeu? Então, como eu falo, eu devo muito a ele, sou muito grato a ele, cara, porque ele que me apresentou os jogadores, e querendo ou não, depois que você, lógico, começa a ter um conhecimento, todo mundo conhece, é o Zé Bernard, a SWS Game, querendo ou não, os jogadores começam a vir atrás. O primeiro contato com o Zan, com o Raulzinho,
cara, foi bem legal, cara, bem bacana. Foi aquilo que eu falei, explicamos o projeto para eles, falamos dos nossos objetivos, eles confiaram na gente e tiveram com a gente aí grande tempo aí. Hoje eles não fazem mais parte da SWS Game, mas é legal que a gente mantém uma amizade muito bacana, entendeu? Lógico, faz muito tempo que eu não falo com o Zan, mas acompanho ele. Hoje ele tá dando mais tá no Valorant, né? Dando uma atenção maior no Valorant. O Raulzinho agora tá numa equipe da Jaguares. O Raul vai ser pai. O Ninja saiu da SWS Game, depois voltou, depois saiu novamente, mas querendo ou não... Foi um romance, né? O Ninja na SWS. Exatamente, cara. Ele acompanha, tá sempre nas nossas streams, na SWS Game TV, o próprio Lux também, shorteira. Então, cara, eu sempre falo, o mais legal é isso, jogadores que passaram para SWS Game, hoje voltam, a gente conversa, acompanha nossos jogos, torcem pela gente. Cara, eu fico muito feliz por isso, entendeu? Como eu falo, é muito legal você ter esse reconhecimento de quem já trabalhou aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. O Betinho falou alguns nomes, né? Alguns nomes bons que a gente viu amadurecer, digamos assim, graças à SWS. Como é que funciona quando... diga a sua experiência, né? Como é que foi com você? Você, quando forma um time, você forma pensando em ser um time vencedor... vou pegar bons nomes porque eu acho que eu vou chegar em algum lugar e eu quero me tornar uma grande organização que a gente viu nascer aqui no Brasil e depois saiu. Ou existiu um pouquinho daquele, tipo assim, cara, eu acho que eu vou focar em me tornar um celeiro de talentos e eu vou trazer sempre jogadores bons para o cenário, me manter num nível bom no Brasil, claro, porque eu acho que acaba ficando inevitável, né, você ter bons jogadores e não chegar num nível muito alto, mas a sua preocupação ser de fato em fazer a SWS ser um celeiro de talento para o cenário nacional. Eu acho que é um pouco de cada coisa, Carbone. Ninguém vai montar um projeto pensando em sempre estar na mesma, né? Você quer sempre você pensa em crescimento, você pensa em buscar voos mais altos. Qual que é o voo mais alto hoje do cenário brasileiro? É a Clutch. Então, nos primeiros 6 meses, a gente fizemos algumas jogadas, querendo ou não, que a gente já conseguiu disputar o relegation. Acabamos perdendo para Bravos no último jogo, terminando em 3º lugar, batemos na trave. Agora, como já iniciou essa segunda Del, e estamos ali brigando também por mais uma vez uma vaga no relegation. Conseguimos a nossa classificação agora na GC Masters aí invictos, ganhando de 3 equipes da Clutch. Então, cara, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Zé, você opta por jogadores desconhecidos do cenário, jogadores novos, jogadores medalhões, que eu falo que tem uma certa experiência. Cara, eu acho que é uma mescla, sabe, um equilíbrio dos dois. Ali, né? Exatamente, cara. Se a gente pegar a line da SWS Game hoje, Bobs, 18 anos. O Kai, 16 anos. Riccioli e o PH, 20 anos. Cara, são jovens sonhadores, entendeu? Só que, cara, o Bobs, com a idade que ele tem, ele já jogou uma GC Master, entendeu? Então, assim, de idade eles são, querendo ou não aparentam ser velhos, mas, cara, eles têm muita bagagem por trás disso, sabe? Então, acho que essa é a ideia. E eu ouço muito meus jogadores, sabe, Carbono? Eu ouço muito meus jogadores, a gente tem reuniões aí semanais, tem semanas praticamente que a gente conversa todos os dias, eu entro no TS, acompanho os treinamentos, gosto de acompanhar os treinamentos, quando a gente faz alguma troca ou não na equipe, eu acabo assistindo as demos dos treinamentos para ver como que os jogadores novos estão saindo, e dou meus pitacos, cara, falo, esse jogador não me agradou, esse me agrada, entendeu? Depois a gente se junta, digamos assim, fazemos aí uma seleção, esse agradou por isso, esse não agradou por isso, entendeu? Colocamos lá os pontos fortes, os pontos baixos dos jogadores e tentamos trazer o melhor aí para compor a line, cara. Acho que essa sempre foi a ideia. Sim. Já que você acabou até me ajudando agora falando sobre essa conversa, esse seu relacionamento com o jogador, eu acho que é justo a gente trazer um assunto aqui à tona, que quem tá mais ligado no Twitter viu umas críticas a você indiretamente, né? A gente sabe, a gente viu, a gente até conversou sobre isso em off, e eu queria saber agora, mais você falando mesmo, né? Não alguém ou vendo por stream, que você realmente tem uma relação muito íntima, talvez, com os jogadores, você tem essa liberdade de às vezes estar numa stream, e como é um cara muito apaixonado, às vezes você vai demonstrar uma decepção quando perde um jogo, ou uma alegria, muita alegria quando vence o jogo, assim como foi na Masters.
E tem gente que acaba não gostando, né? E a gente conversou sobre isso em off, mas eu queria que você desse seu parecer aqui, né? Como você acha que tem que ser essa relação entre o CEO, né, o dono, o chefe, o jogador, e como que é talvez lidar às vezes com um jogador que é um pouco mais arisco quando vai conversar com você? Como que é esse impasse aí? Bom, boa pergunta até. Para deixar bem claro, né? Tem dois. Aqui, o Zé Bernard, tem o Zé Bernard, CEO da SWS Game, aquele cara sério que está falando com vocês agora. E tem o Zé Bernard, que ele é o comentarista da SWS Game TV. É aquele cara que ele vai estar nas transmissões, é aquele cara apaixonado, é aquele cara que é torcedor fanático, né? Aquele torcedor pela sua equipe e vai querer que ela ganhe de qualquer forma. Entendeu? Então as pessoas têm que saber separar isso. Lidar com jogadores ariscos nunca aconteceu, Betinho, porque, cara, graças a Deus a gente sempre teve uma relação de respeito aqui na SWS Game, sabe? Eu sempre respeitei muito os jogadores, eu sempre passei muita confiança para os jogadores. Então, muitas vezes o Zé toma crítica lá no Twitter porque ele acaba fazendo uma crítica no meio da transmissão. Só que as pessoas não estiveram aqui para saber como é. Entendeu? Quando eu falo que é gratificante você ver os jogadores que passaram aqui na nossa, eu acho que eles são as pessoas mais corretas para estar falando. Porque, assim, eles sim vão te dar uma visão de quem é o Zé Bernard. Sim. Cara, eu tenho pais dos jogadores que acompanham nossas streams, que assistem as nossas transmissões. Tá rolando lá o jogo da SWS Game, tanto na SWS Game TV como na Liga Dell. E tem relato dos próprios jogadores, que eles falam assim, não, põe na SWS Game TV, que eu gosto de ver o Zé e Garcia, porque o Zé e Garcia me passam transparência, me passam sentimento na transmissão. Cara, eu acho que é essa a ideia, entendeu? Você não vai ver o meu time no mapa de escolha, perdendo de 16-2 e eu ficar feliz, entendeu? Cara, não é isso que o torcedor que tá ali na stream, o torcedor da SWS Game, aquela pessoa que gosta da SWS Game quer, entendeu? Eu não sou aquele CEO que vai passar pano, jogar as coisas debaixo do tapete, cara. Eu sou um cara transparente. E assim, aqui na SWS Game a gente ganha junto, perde junto, vibra junto, chora junto, é assim que funciona. Então eu acho que muitas vezes as críticas, para quem não conhece como funciona internamente a SWS Game, são um pouco injustas. Mas eu entendo, cara, eu entendo totalmente, entendeu? Que o CEO tá ali fazendo algumas críticas ali com o time. É aquilo que eu falei, cara, a gente espera sempre dar um bom espetáculo para os nossos torcedores e para quem torce pela gente. Mas, lógico, tem partidas que não vai dar, que a gente, infelizmente, não alcança o nosso objetivo. Então, o que cabe nós é pedir desculpa para os nossos torcedores e tentar corrigir internamente, como sempre foi feito. Eu tenho uma pergunta que é mais um pouco mais forte, mas ela também entra nessa parte do seu contato direto, né, com os jogadores, não só o seu, mas da SWS como um todo, né? Principalmente nesse segundo nível, né, que a gente chama não de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira mais carinhosa, né, segundona, assim, né, o Circuito Dell, Liga Desafiantes, esses times que são menores, assim, que tem uma estrutura menor, sempre foi uma preocupação muito grande e sempre de muita discussão, parte de contratos. Às vezes um jogador é muito novo, ele não tem aquela experiência para ler um contrato, para saber o que se trata aquilo, e acaba assinando alguma coisa que é surreal, assim, pelo valor que vai ganhar, pelo valor que está lá estipulado de multa, enfim, às vezes anos de contrato e nem ele sabe direito. Como que é a parte da SWS quando vai fazer o contrato com o jogador? É flexível de acordo com o que conversa com o jogador? É aberto nesse sentido? Ou vocês já têm mais ou menos uma parte mais pré-definida? Assim, a gente já lança, sei lá, 6 meses de contrato, isso e aquilo. Vocês levam em relação a alguma coisa de multa? Por exemplo, muita gente fala de multa em relação ao salário do cara que tem, daí tem aquela multiplicação de acordo com a Lei Pelé, enfim, tem um rolo por trás disso aí. Mas como é que é essa parte, como é que a SWS trabalha nesse sentido? Cara, como eu falei, né, a gente, antes de iniciar esse trabalho, a gente se preparou muito para essa parte jurídica, que ela é muito importante. Primeiramente que o nosso contrato, ele é todo em português, cara. Eu recebo alguns contratos aí, já recebi alguns contratos de alguns jogadores, inclusive hoje estava falando com um player aí que me mandou um contrato para mim analisar. Ele falou, Zé, dá uma analisada nesse contrato, vê o que tu acha.
Aí eu recebi o contrato, cara, o contrato era em inglês. A gente Cara, também. eu falo um pouco inglês, né, cara, mas falo, bicho, não vou conseguir te ajudar, cara, não vou conseguir te ajudar. Eu penso assim, se a organização é brasileira, cara, eu não vou criticar não, cara, eu acho que cada um sabe a forma que deve trabalhar, entendeu? Longe de críticas da minha parte. Quem sou eu para estar criticando alguém ou algum contrato, entendeu? Mas eu sempre pensei assim, pô, se nós estamos no Brasil, então vamos fazer um contrato baseado nas leis brasileiras. Lógico. Entendeu? Por mais que um contrato ele seja redigido na língua inglesa, ele também é válido no Brasil, é válido, lógico, mas fica muito difícil, cara, de você, querendo ou não, você analisar um contrato em inglês. Como é que eu vou passar uma transparência para um jogador, cara? Como eu falei, a gente está lidando aqui com jovens, Lucas. Com jovens, cara, muitos aí nem se formaram ainda, cara, nem saíram ainda do colégio. Entendeu? E tanto que o contrato que eu tenho que fazer para eles, eu tenho que estar colocando os dados dos pais deles, para os pais deles também estar assinando o contrato, sabe? Então é complicado. Então como é que eu vou fazer um contrato dessa forma? Não, a gente pensou diferente. Não, nós vamos fazer um contrato, entendeu? Que é um contrato que tá lá, todas as cláusulas, tudo certinho. Se você ler, você vai entender. Então, cara, se eu te falar hoje que um jogador aí que tá na SWS Game, que foi o caso do Ninja, ele foi o nosso primeiro jogador de menor de idade. Hoje nós temos o Caio. Mas o Ninja, na época, ele tinha 16 anos, cara, entendeu? E o pai dele foi quem fizemos o contrato no nome dele, no nome do pai dele também, os dois assinaram. E, cara, e os contratos são bem tranquilos aí. Eu sempre falo para você o seguinte, a gente não pode trabalhar com valores assim imagináveis, você tem que trabalhar com valores reais de mercado, entendeu? Se você quer ter um retorno, quer ter um sucesso, não adianta você fazer um contrato com um jogador que ele recebe, vamos lá, R$400, como eu já vi acontecer, e você colocar uma multa de R$400 mil. Cara, não tem lógica nenhuma. É lógico, é válido isso, porque você pode colocar, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem aqui, não sou dessa área jurídica, mas eu acho que, se eu não me engano, você pode fazer a multiplicação, acho que 2.000 vezes o valor de salário numa multa rescisória, entendeu? Se eu não me engano, acho que é isso. Mas, cara, não tem nem lógica, vamos ser bem sinceros, não existe Foge do isso, bom entendeu? senso, Então, o que eu né? falo? Exatamente. Então você tem que usar esse bom senso aí no teu dia a dia na SWS Game. Você está lidando com meninos, com sonhos, entendeu? Hoje ele está na SWS Game, amanhã ele pode ser chamado para jogar numa MBR, numa Fúria, numa organização maior, entendeu? E aí é um contrato que ele fez com a SWS Game e vai brecar ele disso? Não, cara, aqui nós não trabalhamos dessa forma. Eu vou até fazer uma pergunta que nem estava aqui no nosso roteiro, digamos assim. Primeiro fala aí, o Índia tá aí no chat, Índia, você se formou na escola ontem, tá? Mas falando, não, nem tava aqui no roteiro, mas acabei pegando de exemplo que você foi falando de contrato. O que você acha que vem acontecendo lá fora, né? Cloud9 tomou a iniciativa, por exemplo, o NJ, de divulgar os valores, ser totalmente transparente. Você acha que é uma coisa benéfica ou você acha que pode criar talvez uma rixa desnecessária, sei lá? Cara, eu não gosto desse tipo de situação. Muitas vezes você quer ser aberto para a comunidade. A gente tem que também saber se esses valores são reais, se não tem valores por trás disso também, né? Então é bem complicado, né, cara? Eu acho que foi a primeira organização, querendo ou não, abriu valores, né, cara? Tanto que a G2 contratou o Nico e não falou nada, entendeu? Então acho que é uma coisa muito particular, sabe? É uma coisa que vai de organização para organização. Aqui na SWS Game a gente não gosta disso não, sabe? Nosso contrato é particular com cada jogador, entendeu? Então, inclusive, tem até uma cláusula no contrato que proíbe o jogador, né, de estar dando informações do nosso contrato. Quando nós iniciamos o contrato, Betinho, para ficar bem claro, cara, a gente tentou contato com várias organizações e, cara, ninguém teve a capacidade, a humildade para falar, não, Zé, começa assim, 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 assim. Cara, não. O máximo que eu conseguia era alguma coisa nesse sentido. Não, faz assim, monta o teu contrato e manda para mim que eu avalio. Cara, você não tá lidando com criança aqui, cara. Então eu falei, quer saber? Vamos investir, vamos contratar um advogado, um jurista forte, um cara que trabalha no meio esportivo. Então hoje o nosso setor jurídico a pessoa que nos auxilia, nosso advogado, cara, o cara é empresário de jogador de futebol, é um cara que ele se formou nesse meio do esporte, é um cara que está acostumado a vivenciar esse tipo de situação, entendeu? Que ele sabe o que pode e o que não pode, o que é justo e o que não é justo, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, foi 3 meses fazendo um contrato, porque por mais que ele seja do esporte, o esporte é uma coisa, o eSports é outra coisa. Muitas pessoas falam, é a mesma coisa. Cara, não é. Tem leis que cabem no esporte, no futebol, que seja, e não cabem no esporte. Não cabem, não são válidas aqui.
Então, como eu falo, você tem que ter uma pessoa especialista para montar o teu contrato. Não adianta você pegar modelos da internet, que isso não vai fazer diferença não, cara. Você não vai dar certo, não. Eu vou trazer uma curiosidade antes de passar a bola para o Golfo. O Betinho falou essa questão de valor de contrato e tudo mais. Eu lembro que há um tempinho, eu até abri a matéria aqui, em julho, eu fiz para a Draft uma matéria de supostos valores de contrato da Astralis que teriam vazado, né? E aí, na época, vazou os valores de contrato da Astralis, da Heroic, da Mad Lions e da Copenhagen Flames. E o da Astralis era o único que todos os jogadores recebiam o mesmo valor por ano, de acordo com esse vazamento, né? Eu acho que isso evita até um pouquinho um mal-estar que pode haver mais pra frente entre os próprios jogadores, questão de vaidade e tudo mais. A gente sabe que isso com certeza existe, mas só para trazer essa curiosidade também, aí de acordo com o site aqui, eles recebem mais ou menos 1,9 milhão, de acordo com a cotação atual aí, por ano. Dá um dinheiro. Carbone informa. Vai lá, Golfo, vai lá. Só para trazer essa curiosidade de contrato mesmo. Só completando você, Carbone, você viu que agora saiu uma reportagem do Simple, se não me engano, sabe que eu li na Draft também, que ele falou que até pouco tempo atrás, o melhor site do Brasil, nave ganhavam 5 mil dólares, né? Sim, Esse que foi, de 5 a 7 mil dólares, né? E depois, com o tempo, que ele passou a ganhar mais. Acho que o irmão do Simple acabou falando isso, né? Então você vê que os valores são meio diferentes, né? Se a Astralis ganha um valor e a nave ganha outro, né? Eu acho que é um pouco fora da realidade, né? Vai lá, Golfinho. Eu tenho um ponto agora para falar, não é mais envolvendo dinheiro, não vou deixar um pouco de lado essa parte agora, mas muito se falava, né, na criação quando se criou essas ligas, e a gente pode até falar um pouco mais que sejam ligas quase franqueadas, né, Clutch, CBCS, muito se falou que as equipes de menor nível seriam deixadas para trás, né. No começo, quando se fez a estrutura dos times da Liga Dell, até eu concordo com essa afirmação, que ficaram um pouco deixados de lado, sim. Mas agora, com o circuito Dell da forma que está, por exemplo, o SWS pode jogar, sei lá, se um time do Clutch joga 2, 3 torneios num ano, que é o caso desse ano, uma SWS pode jogar 15, 20, mais, né? Tem Aurus, tem tudo, porque não tem essa relação direta assim com uma liga. Você vê o circuito Dell e essa amplitude justa para equipes tipo a SWS, para equipes de menor nível, assim como também a Royal, essas organizações que estão um pouco ali por baixo procurando seu espaço. Você vê como é justo para poder chegar num alto nível, para poder chegar no Clutch, para poder ter uma rentabilidade no futuro. Você vê assim como tendo um espaço bom de acordo com esse sistema de hoje? Cara, é uma pergunta boa, a gente até discutiu isso há alguns dias, né? Saiu o coach lá da Van, lá, o Cid, que é uma pessoa muito legal, gosto muito dele, a gente até conversou bastante sobre isso. Cara, eu acho que a atenção que estava sendo dada, e ainda esse ano foi dada para a Dell, foi muito pouca, né? Foi muito baixo, entendeu? Mas é compreensível. Eu acho que a ideia da GC sempre foi colocar a Clutch como o Master, o Brasileirão mesmo, Série A aqui do Brasil, entendeu? Como o campeonato mais top, e querendo ou não, acho que toda a atenção e todo, querendo o valor que eles tinham para investir, acabou sendo levado para a Clutch, né, cara? Se a gente pegar o circuito Dell hoje, cara, o formato do circuito Dell nesse segundo semestre foi fantástico, cara, fantástico mesmo, entendeu? Essa fase de grupos, todas as partidas MD3, a forma como se está se desenvolvendo os playoffs, cara, perfeito, excelente. O que eu acho que talvez não só a GC, mas também nós, organizações, pecamos. Cara, a gente não, querendo ou não, a gente não conseguiu trabalhar, sabe? Trabalhar a imagem do circuito Dell, que não conseguimos dar uma circuito Dell, sabe, Lucas? Eu acho que foi isso que a gente pecou. Lógico, as equipes da Dell podem jogar também outros campeonatos, mas, pô, você quer estar jogando com os maiores, entendeu? Querendo ou não, e os campeonatos maiores, e os maiores estão nos campeonatos maiores, é esses que terão mais relevância, né? Cara, eu até tô feliz, sabe, com os números da Dell. Se a gente pegar os números da Dell comparados aí a transmissão na Twitch também do CBCS, cara, os números são praticamente idênticos. Lógico, eu não tenho nem ideia como são os números do CBCS na TV,
Entendeu? Isso eu não sabia te dizer. Mas, cara, se for ver, equipes de Liga Dell, vamos falar também mais um comentário. Hoje nós temos 2 equipes da Liga Dell que se classificaram invictas no Closed da Master. Cara, então quer dizer o quê? Que as equipes de Liga Dell têm relevância, entendeu? Estão investindo também em bons jogadores, numa estrutura legal, entendeu? E estão conseguindo seu espaço. Ah, precisa melhorar? Lógico que precisa melhorar. Eu acho que a minha ideia, né, sempre foi da gente ter o Clutch Série A e transformar a Liga Dell no Clutch Série B. Porque, querendo ou não, se você pegar, você tem também organizações aqui na Dell e, cara, que elas investem dinheiro, investe tempo, entendeu? Também tem seus patrocinadores que querem ser vistos também. E, sabe, não está acontecendo isso aqui. Então, qual que é a melhor forma de você fazer isso? Faz, então, um circuito talvez no mesmo padrão que o Clutch. Lógico, a gente não está pedindo bolsa para as organizações como acontece no Clutch. A gente não tem isso aqui na Dell. E a gente não vai querer ter. Mas a gente precisa também, sabe, de uma atenção maior. E talvez se a gente fizesse um formato dessa forma, talvez, vendo ou não, você chamaria mais atenção, atrairia mais a atenção também de patrocinadores, sabe, do público mesmo, que daí também cria uma certa empatia por equipe, porque sabe quais as equipes vão estar lá. Se a gente pegar da Dell desse segundo semestre, as 4 equipes que sempre mantiveram as 4 equipes que estão brigando agora por 2 vagas no Relegation, que é SWS Game, Paquetá, Royal e Avan. Porque as outras 4 equipes, querendo ou não, que compõem o circuito, cara, era sempre aquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, como é que a torcida, querendo ou não, ela vai criar uma empatia para uma equipe que um dia tá jogando a Dell, no outro dia tá jogando a Desafiante? Você entendeu? Fica difícil. É difícil. O torcedor, ele tem que conhecer a equipe, tem que conhecer os jogadores. Eu acho que a melhor forma disso é você fazer esse clutch Série B, entre aspas, né? Mas, cara, é uma opinião. Acho que cada um tem a sua opinião e eu respeito todas. Mas, assim, do ponto de vista de negócio também, você acha que é saudável o atual formato, o atual sistema de classificação, de mês a mês, as equipes pontuarem, e daí sobe, desce e tem uma porcentagem de pontos que caem de acordo com o mês que passa, etc., igual tá agora, o circuito em si, assim, você acha saudável? Cara, agora em si eu acho que tá muito melhor do que era no início, no começo do ano, por exemplo, que a Liga Dell começava numa sexta-feira e terminava num domingo. Você jogava partidas MD1, entendeu? Que dependesse, se você tivesse num dia ruim, na sexta-feira você já tinha caído. Entendeu? Como aconteceu, por exemplo, com a UP, na época que alguns jogadores da SWS Game jogavam na UP. Na primeira Dell, nós subimos em 8º, e a UP tinha sido campeã numa temporada anterior, né? Sim. O primeiro jogo nós jogamos contra eles, ganhamos, eles caíram para a Lauer, jogaram a Lauer e perderam. Então a equipe campeã do semestre da Dell passada já tinha caído no primeiro dia. Então, cara, eu acho muito injusto, cara. E eu acho muito injusto isso. Com esse formato agora, desse segundo semestre, querendo ou não, você emparelhou isso. Você pode ver que as equipes, digamos, entre aspas, maiores, elas não caíram. Entendeu? Elas se mantiveram. Então, assim que você mostrou um nível um pouco maior. Mas se você falar é válido para trazer investidores esse formato, não, eu não acho. Não acho nem um pouco. Por essas considerações que eu tinha te falado antes. Eu acho que a gente precisa dar uma atenção maior, digamos, para a Série B do nosso CS. Eu vou até adicionar o que você falou, né, de se manter realmente. A Avan, por exemplo, ela subiu em setembro, se eu não me engano, e é tricampeã agora, e se mantém lá no topo, né, isolada. Aí tem vocês e a Royal e a Paquetá ali brigando. Mas muito se falou nessas semanas, até o Cid foi um dos caras que falou sobre o famoso trabalhar a imagem, né, que até acabou virando brincadeira no Twitter depois. Mas eu queria saber de vocês, que é um cara transparente, como você vê que pode ser essa conciliação, talvez, entre a org, o jogador e a organizadora do campeonato para trabalhar a imagem realmente? Porque, querendo ou não, a gente tem poucas figuras com uma imagem bem trabalhada aqui no cenário nacional, né? A gente pode, sei lá, citar de número aqui que eu lembro, FNX, VSM, talvez os meninos da Sharks, que tem de fora, Boom também, Showtime, mas assim, de times nacionais é muito difícil a gente ver. E a gente teve como exemplo, né, eu e o Golfo, eu e o Lucas, a gente sempre fala muito sobre o cenário argentino ser hiper consolidado nisso, mesmo tendo um nível inferior, às vezes, ao próprio Brasil, tem muita torcida, muita gente envolvida com isso. Como você acha que tem que ser esse trabalho? Tem que partir mais da organizadora, da organização, os próprios jogadores? O que você acha que precisa ser feito?
Cara, eu acho que todos os lados, né? É meio difícil você falar nessa questão dos jogadores trabalhar a sua imagem. Muitos, né? Teve uma discussão ali, eu não gosto nem de me envolver muito, né? Porque não é muito da minha área, né? Mas enfim, cara, eu acho que é válido os dois lados e os dois tipos de pensamento. Cara, a gente tem que aprender muito primeiramente com o cenário argentino. O que o cenário argentino fez? Ele tá pegando os streamers, né? Que tem um maior engajamento lá na Argentina e estão utilizando eles para fazer esse explanar o cenário argentino, né? Querendo ou não, isso está dando muito certo. O que a gente tem hoje aqui no Brasil que tem esse engajamento? É o único, é o Gaules. E o Gaules está fazendo o quê? Tá junto com a Clutch. Entendeu? E lá na Argentina não tem só um, como é o caso aqui do Brasil. Lógico, aqui no Brasil temos mais, mas não pegam esse engajamento como está tendo lá na Argentina. E se você também for pensar, lá na Argentina, todas as estrelas argentinas estão lá no próprio país. Você entendeu? Vamos me falar, fala um jogador argentino que tá fora jogando no país hoje. Não temos. Os dois que tinham acabaram voltando, né? Que era o Meyer e o Luke. Exatamente. E no Brasil, querendo ou não, cara, as maiores estrelas estão jogando lá fora. Então é complicado, você tem que saber diferenciar um do outro, né, cara? Cara, trabalhar a imagem, eu sempre falo assim, aqui na SWS Game, lógico, a gente cobra, o nosso social media a gente pede, mas assim, é tudo bem tranquilo e a gente dá o tempo dos jogadores, entendeu? A gente dá o overlayzinho para eles bonitinho, da SWS Game, se eles quiserem colocar lá na stream, a gente dá todo esse suporte, às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, não, a gente dá tudo isso, cara, entendeu? Acompanhamos, também divulgamos, se eles quiserem streamar, a gente divulga nas nossas redes. Cara, eu sempre falo, cara, as lines a nossa line feminina, as meninas, querendo ou não, tem uma maior facilidade, né, cara, em fazer essa stream, também colocar essa relevância de imagem, assim, os meninos, talvez pelo foco, né, cara, porque os meninos, a nossa line é muito focada e ela treina muito, cara, talvez, assim, eles usam o tempo que eles têm para estar treinando e evoluindo, e acabam esquecendo um pouco da imagem, né. Mas também para isso, Betinho, a gente tem a SWS Game TV, entendeu? Então é por isso que a gente procura também transmitir todos os nossos jogos. No final a gente procura sempre fazer uma entrevista com algum jogador, sabe, para a comunidade estar conhecendo, saber como que é a voz dele, tentar conversar um pouco com ele. Sabe? Eu acho que lógico, é um conjunto de vários fatores, né, que vai auxiliar nisso. Só pra eu dar minha opinião aqui também, eu não tô falando que o jogador tem que trabalhar em imagem. O jogador a gente sabe que é uma rotina hiper puxada e que às vezes realmente não sobra tempo, ou se sobra precisa descansar e tal. A única coisa assim que eu posso dar minha opinião, até quando a gente vai produzir alguma matéria sobre alguma org nova ou sobre algum jogador novo, é de só realmente fazer o básico, de colocar, por exemplo, o nome no Twitter, botar idade, talvez, sei lá, porque às vezes é complicado você ver, sei lá, não é SWS, mas vamos pegar SWS como exemplo. SWS contrata X, aí você vai ver o username do cara no Twitter, é só X, é só o nick dele. E na matéria que não, a gente é forçado a colocar X. Senão, às vezes, a gente tem que abrir a GC, aí na GC tem que ir no perfil do Instagram, ou tem que ir no Twitter, então tem que fazer um rolo. Então, o que eu acho que é realmente só um passo que todo jogador devia ter, né, e deixar talvez o resto da organização e organizador dos campeonatos, é realmente botar o nome, dar é um trabalho de 5 minutos você coloca seu nome, se quiser colocar a idade, você coloca o que você quiser, mas só de ter o nome já ajuda muito. Então, acho que até o Lucas, que já sofreu bastante com isso, sabe muito bem. Teve uns tempos aí de torneio universitário aí que eu tive que achar o nome do cara no LinkedIn, filho. É uma desgraça muito grande. Não, mas tipo assim, é o básico, sabe? Eu acho que, tipo assim, ó, no ano passado a gente cobrava muito isso de quem tava na Liga Dell. Falava assim, pô, gente, vocês estão num nível que estão muito... Se ainda não são profissionais, vocês estão muito próximos de ser profissionais. Então é um momento que, pelo amor de Deus, botar a idade e o seu nomezinho no Twitter é uma coisa muito básica. É só colocar que a imprensa já fica muito feliz de trabalhar com isso. Né? Eu acho que é por conta disso também que muitos outros veículos, fora a gente, porque a gente é especializado, além de ter a obrigação de fazer isso, de mostrar para o público essas ligas menores, né, a gente gosta porque a gente trabalha com isso. Mas eu acho que muito por conta disso, desse descaso anterior dos jogadores, que outros veículos de mídia acabaram largando de cobrir Liga Dell, de cobrir Liga Feminina ou alguma coisa do tipo. Então, para que os veículos de mídia não larguem mão desse tipo de torneio, é importante que se trabalhe a imagem no mínimo. Uma sua fotinha, não uma fotinha de anime,
o seu nick com o seu nome Exatamente. e a idadezinha na bio. É excelente já, sabe? Não, eu até sou um pouco menos. Se você quiser deixar uma foto de anime, você pode até deixar. Não tem, só de ter o nome já é muito bom. Mas também, óbvio, é muito bom ter a foto do cara. Você quer usar foto de anime, bota na Steam e tal. E até não queria puxar a sardinha pro nosso lado, mas eu acho que realmente hoje no Brasil a gente é o único site que cobre, né? A Dell e afins. Então isso mostra bastante mesmo. E é meio triste, mas. E podia cobrir mais, né, Betinho? Porque o que vocês fazem? Mal e mal uma entrada e depois colocam o vencedor, né? Vocês não fazem aquele passo a passo daquilo que aconteceu, né? Eu acho que vocês não estão colocando nem os times que estão se classificando para os playoffs, né? Se não me engano, né? Não estão fazendo isso também, né? É que a gente tem o sistema de campeonato na draft e tem os jogos, né? A gente faz o play-by-play, que é os clips lá e lance a lance da grande final, mas eu acho que pra gente, essa parte da fase de grupos os times se agendarem entre si, complicou muito a nossa vida. Porque, por exemplo, assim, a gente tem um guia agora para lançar da de dezembro, e, tipo, não tinha grupo até ontem e não tem jogo marcado ainda. Né? Só botei os grupos que não tinha jogo. Vão soltar quando esse guia? E daí, quando a gente vai soltar, a gente olhou lá, pô, já passou um jogo e ninguém nem avisou pra gente. Sabe? Tipo, tem que ficar muito ligado pra um campeonato que, tipo, não reverte quase nada, porque o pessoal também não vai acompanhar muito, porque justamente bate de volta nesse ponto da imagem. Então, tipo, eu acho que o formato de os times se decidirem entre si também tá pegando um pouco nessa parte pra gente, sabe? Mas eu concordo, assim, que dá pra fazer mais. Essa parte de grupo, os times marcam os horários mesmo. Eu falo que é complicado mesmo. Mas eu acho que talvez a parte de acompanhamento maior, lógico, eu não sei como que é a agenda de vocês, eu não sei o dia a dia. Mas, cara, eu acho que os 4 times que estão lá no playoffs é bacana. Você tá falando um pouquinho deles. Olha, a SWS Game começa assim, a Royal vai assim, a Paquetá assim, a Van, Vivo, enfim. Quem tiver lá, é legal você comentar um pouco pra galera, querendo ou não, tá conhecendo um pouco mais essas equipes, né? Eu acho bacana. Eu posso só fazer o Carbono vai puxar um assunto mais antes, só pra finalizar esse assunto de organização, rapidinho. Uma coisa, fica até uma sugestão aí pras orgs, até pras grandes isso, não só pras pequenas, mas uma coisa, a gente tá numa pandemia que não tá rolando lá, então, orgs, se vocês têm uma facilidade, né, de estar numa GH, às vezes não custa nada tirar umas fotinhas, mandar pra gente no nosso e-mail. Um fundinho branco ali pra facilitar pode ter um fundinho branco, se quiser, mandando como a gente edita, não tem problema. É que realmente uma coisa que atrapalha muito, Zé, que o Lucas é um cara que ensinou isso muito pra gente, desde que eu entrei, pelo menos pra mim, é a identificação do público, como a gente falou antes. Então, quando a gente vai soltar o prêmio, vamos supor que a gente comece a fazer os playoffs aí. Aí a gente vai soltar os playoffs da SWS, Royal, Paquetá e Vivo Cage Academy, sei lá. Você colocar uma foto de só, assim, circuito Dell Playoffs chama muito mais atenção de você colocar a foto, sei lá, do Bobs, por exemplo. E não falando da SWS precisa postar foto, mas assim, a gente tem muito pouca foto. É que a gente só tem a foto do Bobs. Exato, então por exemplo, eu posso dar um exemplo. A Paquetá, por exemplo, quando a Paquetá joga e a gente precisa fazer algum play uma coisa, a gente tem 3 fotos pra usar, que é uma do Segala e 2 do Ramon. E acabou. Querendo ou não, eu acho que isso é uma coisa até que eu posso estar pedindo aqui. Umas fotinhos. O próprio Índia tá aí no chat, ontem a gente tava brincando. Pô, o Índia não teve uma foto com a camisa da PRG, uma foto com a camisa da SWS. Até pra então isso é uma coisa que os jogadores também, né, Exatamente. Não, e a gente chegou num momento, assim, é um momento pandêmico, que ficou tão ruim a situação nossa, que a gente tá tendo que pedir pro nosso designer pintar a camisa, fazer uma edição bizarra e colocar nova camisa no cara. A gente já fez isso grande, sabe? Do Case que saiu, dos melhores jogadores, saiu com ele com a camisa toda preta, porque não tinha foto do cara. Então, tipo, é uma situação assim que se complicou durante esse ano, claro, né? A gente ama ir pra LAN, tirar foto. Eu sempre brinco, antes da draft entrar, o cenário brasileiro não tinha foto. Não tinha foto. Não tinha. A gente, principalmente por causa das LANs regionais aí da GC, a gente fez um banco de foto imenso, de muito jogador, de nível um pouco mais baixo, assim, que a gente tem que ter para entrevista, para esse tipo de coisa. E tá acabando porque a gente usa sempre as mesmas, porque não tem esse suporte, sabe? Tipo assim, e tem organização, não falando da SWS, mas tem organizações que têm uma estrutura de GH que podem, sei lá, ou investir num diazinho de Media Day lá, tirar um pacotão de fotos e mandar para a imprensa, seria, nossa, excelente, assim. Mas sim, essa parte
essa parte que o Zé falou que a gente podia cobrir mais, sim, fica o feedback pra gente, a gente pode ver como fazer isso, mas inclusive, Carbone, se me permitires aí, Claro. existe uma novidade aí para os próximos dias, vai anunciar, e que inclusive um jogador da SWS é um fortíssimo candidato, que é um prêmio que a gente vai conversar um pouquinho mais nas próximas semanas. Mais né? pra frente. Legal, Só fazer um Fico adendo feliz, cara, muito feliz. essa questão de foto. A gente, o grupo da GC Media, a gente trabalha também, tem a tropa Free Fire, que a gente cobre Free Fire, e a gente ficou numa preocupação muito grande quando começou a terceira etapa da Liga Brasileira de Free Fire. E a Garena gentilmente levou os jogadores, levou todos os times para o estúdio, onde seria realizado presencial, né? Acabou não sendo presencial por causa da pandemia, e fez o Media Day com cada equipe. Então você encontra lá a foto do Corinthians, só os jogadores do Corinthians comemorando sozinhos no estúdio por causa da pandemia, o que facilitou horrores o nosso trabalho quando a gente vai fazer entrevista, vai fazer tudo mais. A gente tem acesso a essas fotos lá. Obrigado, Garena aí. Mas se as organizações quiserem fazer isso por conta própria também, reclamar, eu tenho certeza que a gente não vai. Mas deixa eu amarrar esse assunto. A gente falou questão dos jogadores trabalharem a própria imagem, e eu acho que dificilmente tem uma coisa que faça o jogador trabalhar tão bem a imagem quanto dar bala na cara dos adversários dentro do servidor. Só que isso, Zé, acaba acontecendo que as famosas investidas, principalmente em vocês da Liga Del, que são tão visadas em busca de novos talentos. Se a gente for abrir, fazer um breve... Só voltando 6 meses... a gente tem na draft em julho, a gente fez o retorno do Cassim, a contratação do Cassim para a SWS. Em agosto ele foi MVP justamente da Liga Del, e agora essa semana a gente fez aí um possível interesse da W7M em cima dele para substituir o Turtle. Eu quero saber de vocês, Zé, como é que vocês fazem para lidar com investidas de grandes organizações? A gente sabe que o Clutch é a nata do Counter-Strike brasileiro. E como é que vocês lidam com isso para conseguir manter o elenco todo unido? Vendo uma notícia dessa, eu acho que é impossível não repercutir ali no quinteto, né? Cara, acontece, faz parte do meio que a gente tá, é normal, né? Se o jogador ele se destaca, é lógico que ele vai chamar a atenção de outras equipes, cara. Lidamos isso com mais natural possível, né, cara? É difícil, você não quer que mexa na tua line, sabe? Nós aqui da SWS Game, a gente faz contratos, e os contratos a gente procura sempre fazer contratos de 1 ano, entendeu? Por quê? Para os atletas terem o tempo, sabe? Para estar treinando junto, para estarem entrosando, entendeu? Uma coisa que eu acho errado, que eu acho que deveria mudar, é as janelas de transferência. Eu acho que as janelas de transferência do Clutch, elas têm que acontecer junto com as da Liga Del. Então, o que acontece? Os torneios, por exemplo, o Clutch, ele tem que acabar junto com a Del. E não aconteceu isso. Então, o que acontece? Hoje nós estamos na última Del do ano, de dezembro, a Del mais importante para nós, aí que estamos brigando. Tem a Masters também. E as organizações do Clutch estão aí, querendo reformular o elenco. Muitos jogadores dos times do próprio Clutch foram para fora, em equipes maiores, entendeu? E, claro, onde que eles vão ter que pegar jogadores? Vão ter que pegar nas equipes, digamos, da Série B. Na SWS. E daí bate na nossa porta, né? É complicado, Carbone. Eu levo isso o mais natural possível, cara. Querendo ou não, isso mostra que o jogador está fazendo um bom trabalho e também mostra que a SWS Game está fazendo um bom trabalho. Cara, eu vou falar que eu fico triste por isso? Não fico, cara. Eu fico feliz que o jogador que a gente lapidou, que a gente trouxe ele para o cenário, que a gente transformou ele num player profissional, tá tendo uma proposta de uma organização Tier 1, por exemplo, maior que a SWS Game. Cara, eu acho isso muito natural. E acaba acontecendo também, né, exatamente o que a gente falou aqui, né? A gente falou tanto de questão de começo de um negócio, de confiança e tudo mais. Eu acho que é a melhor resposta que vocês podem ter, e até também para novos talentos olharem a SWS como uma vitrine, como um local que, caraca, o trabalho lá é sério e eu vou aparecer pro cenário a partir dali, né? Exatamente. E assim, uma coisa que assim, da mesma forma que as organizações maiores eles têm contratos, nós também aqui da Liga Del também temos, e nossos contratos protegem nós e também os jogadores, entendeu? Não é simplesmente uma organização maior, se estou a W7M vir querer o Cassim, por exemplo, não, ela quer o Cassim, no outro dia o Cassim vai estar lá. Não, cara, não é assim que funciona, e eles sabem disso, eles respeitam isso. Legal.
é aquilo que eu estava falando para você, não só o Cassim, mas outros jogadores